outra parte. Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia, falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo sexólogo Osvaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Dou as boas-vindas a todas as pessoas que estão assistindo ao vivo ou que venham ouvir ainda no YouTube ou até mesmo no Instagram. Se você está ouvindo e quiser perguntar alguma coisa, venha conversar com a gente. Vocês já conhecem que eu sou aqui com dois colegas do Instituto Paulista de Sexualidade, a Camille Borges, o Rafael Teixeira. Hoje, com a convidada, Regiane Garcia Rodrigues. A Regiane, além de psicóloga, ela também é sexóloga, ela trabalha com educação sexual. E esse é o tema de hoje, educação sexual. Muito obrigada, boa noite, obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente poder falar de educação sexual, um tema tão importante nos últimos tempos da nossa sociedade. Bem, eu particularmente gosto muito de discutir educação sexual, né? Acho que a gente tem muitos temas relativos à sexualidade, mas a educação sexual tem um lugar muito especial para mim. Eu acho que a gente começa a pensar que, primeiramente, a educação sexual seria só para infância e adolescência, né? E não é. Educação sexual a gente está falando para a vida inteira, né? A partir do momento que você é uma pessoa, vive com relações, a educação sexual é super aplicável, né? Eu penso que a educação, eu participei de uma produção de um livro do Osvaldo sobre as atividades da sexualidade, histórias da sexualidade. E aí o meu capítulo dizia o seguinte, porque eu sou também terapeuta da sexualidade, né? E o capítulo dizia o seguinte: em sexualidade, tratar é educar e educar é tratar. A educação, ela está sempre, né? Porque você educa para a saúde, você educa para a melhoria, você educa para o autocuidado, você educa para a prevenção. Né? Educação sexual é fundamental em todas as idades. Tem uma amiga psicóloga que estudou comigo, Adriana Nabeiro. A Adriana é especialista em atendimento de idosos e a gente conversa muito sobre sexualidade do idoso. O quanto o idoso também precisa de orientação ou de educação. Mas vamos deixar a Camille também dar uma boa noite, porque assim... Boa noite, gente. Adorei o tema de hoje. Acho que é um tema que nunca deixa de ser atual. E eu acho que ninguém esquece a primeira conversa que tem sobre sexualidade na vida. Então, quando é uma conversa com informação, a gente nunca esquece. Quando é uma conversa que fica aquela sensação de constrangimento, a gente também não esquece. Então, é algo marcante, atual e que a gente precisa falar sempre. Lembrem-se que a Camille está aí, atenta às perguntas que possam acontecer no Instagram ou alguém queira falar alguma coisa. Mas, que tal você, Regiane, nos contar assim, o que a gente chama de educação sexual? Parece uma coisa que muitas pessoas têm medo, porque é falar de sexo para crianças. Como é que é isso? Caramba, a gente fala, não fala? Como é que fala? Desde quando? Tem que mandar para a escola? Os pais falam? Como é que é isso? Quando a gente fala de educação sexual, a gente está falando de educação afetiva também. A gente está falando de educação para o autocuidado. Quando a gente vai falar, eu acredito e observo e vejo, trabalhando muitas vezes com professores, que a gente precisaria abordar a educação sexual desde a pré-escola. Por quê? Porque lá na pré-escola você não vai falar de sexo, mas você vai falar de higiene. Quando uma criança está sendo ensinada na pré-escola, o treino do xixi e cocô, a fazer a sua higiene íntima depois de usar o banheiro, nós estamos falando de sexualidade, não de relação sexual, mas nós estamos falando de autocuidado, não é? A gente está falando de cuidar do próprio corpo, de cuidar da higiene,
de conhecer o próprio corpo. Quer dizer, os pais não deviam estar preocupados, assim, vamos falar de sexo. Não. Nós estamos falando de várias coisas que dizem respeito à sexualidade e que todos nós deveríamos ter aprendido. Você tem razão, porque às vezes a gente recebe no consultório adultos com problemas de higiene básica do genital, e aí o sexo vai ficar complicado. Nossa. Por exemplo, tem uma informação interessante. A maior incidência de câncer de pênis no Brasil é falta de higiene. É falta de higiene. Você aprende na primeira Então infância, você precisa aprender exatamente. A gente precisa ensinar e aprender na primeira infância a cuidar do nosso genital. Menino, a menina, né? A cuidar da higiene, a se cuidar. E aí, Oswaldo, que entra uma questão interessante. Porque quando eu aprendo a me cuidar e a cuidar, por exemplo, do meu genital, eu também sei quem ou aonde as pessoas podem tocar. E aí eu consigo ensinar para as crianças o que é público e o que é privado dentro do meu corpo. No meu corpo, por exemplo. É verdade. E você está citando uma coisa que, salvo exceções, a atividade sexual entre uma ou mais pessoas é sempre privativa. A gente não faz na rua. Aliás, é proibido fazer na rua. Sim. Então, o público é uma coisa que nós temos que aprender desde criança. Aprendemos. A gente aprende que não pode falar algumas coisas, em algumas situações. Temos comentários aqui. Oba! A Carla mandou. Regiane, que delícia ouvir você. Saber que a educação sexual é respeito ao corpo. Coisa mais linda. É sobre prevenção de abusos e violências. Né? Pois é. Hoje é 19 de maio. Ontem a gente estava comemorando não. Nós estamos relembrando, marcando a data para pensarmos, reconhecermos e compreendermos o que nós precisamos fazer com relação a problemas que crianças e adolescentes sofrem. Não são só crianças e adolescentes, mas ontem era especial para isso. Quer falar um pouco disso, Regiane? Porque essas datas são sempre muito importantes, como você falou, não se comemora, se presta atenção, se conscientiza, né? Para o problema que existe. Por exemplo, nós estamos hoje, atualmente, com aquela questão trágica do Rio Grande do Sul, as enchentes e toda aquela tristeza que está acontecendo, e a gente tem casos lá de abuso nos abrigos, né? E aí eu escutei uma cientista social dizer a semana passada que eu achei interessante. Ela disse o seguinte: o que está acontecendo neste momento trágico acontece na sociedade. Então, este abusador, ele já abusava lá na família, na casa, lá, né? Então, é importante a gente, como diz o nordestino, compactuando aqui a minha colega, vamos botar reparo, né? Precisamos botar reparo, prestar atenção nessa questão, porque é uma questão que ainda, Oswaldo, é muito difícil de se falar. Não se fala, não se aborda, e a gente sabe que os abusos acontecem praticamente dentro da própria família. Eu acho que é por isso que é difícil de falar, porque uma boa parte de nós, adultos, teve situações de abuso na infância dentro de casa. E falar disso, falar sobre os outros, vai ser terrível. Bom, mas é para isso que serve a psicoterapia. É por isso que nós também nos dedicamos no consultório a ajudar as pessoas a superarem essas situações internamente para ter relacionamentos íntegros e dignos com outras pessoas, estar realmente num relacionamento e não reparando coisas do passado, simplesmente. Por isso que é tão importante a educação sexual desde o pequenininho. Lá na adolescência a gente vai falar de relação sexual porque o adolescente vai começar a praticar a sua vida sexual. Mas até aí nós vamos falar de corpo, de mudanças e o mais importante, as diferenças. E a gente pode educar para respeitar as diferenças. Né? Eu acho que a educação sexual também, quando a gente ensina sobre, é também sobre o aprender sobre o meu corpo. Então, quem pode, quem não pode, aonde pode tocar, mas também sobre o que eu posso e não posso com o corpo do outro. Então, eu, enquanto criança, enquanto um pré-adolescente, entender que eu não posso fazer qualquer coisa com um colega de sala, não posso tocar, não posso fazer nenhum tipo de comportamento violento, porque também eu não tenho esse direito. Então, quanto à educação sexual, também é sobre afetos e trocas de respeito, né, que vão se iniciar na primeira infância. Né? Então, digamos que está diretamente ligada ao autocuidado
Eu trabalho numa ONG, o Barong, que é uma ONG de prevenção às ISTs e AIDS e saúde sexual, e a gente fala muito de autocuidado e prevenção. E eu acho que a educação sexual ela está diretamente ligada ao autocuidado e à prevenção, inclusive, Oswaldo, de problemas de saúde mental. Isso, exatamente. Na verdade, essa foi uma frase que eu ouvi de um professor no primeiro semestre da Faculdade de Psicologia. Na base de todos os problemas, a sexualidade. Porque sexualidade não é só relação sexual. Por isso a frase fazia sentido. Uau! E como é que os pais deveriam fazer educação sexual em casa? Quero dizer, adultos. Tem uma criança, um filho, filha. O que eles precisam fazer? Vão dar aula de... É isso? Dar aula de educação sexual? Não. Na verdade, eu acho que os pais também precisam cuidar da sua própria sexualidade para poder conversar de maneira clara, objetiva, sem... A gente fala lá no Barong, o Barong ele tem esse nome porque ele foi criado num boteco, Num bar. um bar-ong, tá? Então, o Barong, ele começou a falar de sexualidade com um grupo de amigos numa mesa de bar. E a nossa pretensão é ensinar ou trabalhar ou ajudar, auxiliar, o verbo que você quiser, para que as pessoas conversem de sexualidade como se fala de coisas numa mesa de bar com amigos, de maneira tranquila, sem tanto tabu, sem preconceito, que é a vida sexual, que é uma coisa tranquila. Se a gente conseguir conversar assim, se os pais conseguirem lidar também melhor com a sua sexualidade, a conversa flui. Mas aí você está contando que os adultos, os pais e mães, já deveriam ter conversado sobre sexualidade de maneira de ter uma educação sexual. E nós não temos na nossa cultura uma educação sexual, uma formação baseada em ciência, em conhecimentos corretos e que sejam compreensivos. E você usava um outro argumento diz respeito à afetividade, a relacionamentos afetivos. Muitas vezes as pessoas pensam que educação sexual é uma aula formal na escola. Sobre genitais, né? Normalmente sobre genitais. E sobre doenças. Gravidez. E gravidez, que não pode, o adolescente não pode ficar grávido, não pode pegar doença. Olha o que você vai fazer. Ou seja, colocar medo. Nós estamos falando que sexualidade exige uma série de outras coisas. É bom você estar aqui com a gente hoje e você já lembrou uma coisa, então. É para crianças, até antes de entrar para a escola, é para adolescentes e é para os pais, é para adultos. E você comparou uma outra coisa que sempre me lembro de um psicólogo colombiano que falava disso. A terapia sexual, a psicoterapia focalizada na sexualidade, é uma educação sexual, é um processo de educação sexual. Nós queremos resolver um problema sexual. Sim, mas existe uma outra coisa, um arcabouço maior. Não é simplesmente a gente aplicar uma técnica para a gente ficar alguém especialista em fazer sexo. É muito mais que isso, porque o resto da vida continua depois. Nós não podemos permitir que uma pessoa tenha problema depois, sabendo que a gente pode facilitar a vida dela hoje. E onde tem educação sexual? Nós estamos em São Paulo, na cidade de São Paulo, na grande São Paulo. Tem educação sexual em qualquer lugar, assim, a gente bate na porta, tem escola? Não tem. Infelizmente não tem. Isso que nós estamos em São Paulo, falou bem. Ainda é difícil, né? Me parece que o MEC lançou alguma coisa aí que parece que vai ser obrigatório de novo, ou vai ser indicativo de novo para as escolas. Vai e volta. Vai e volta. Mas nós demos alguns passos para trás, né? Então, assim, enquanto sociedade. Mas é isso. Acho que a gente tem... ainda existem escolas que não fazem, mas tem escolas que acabam procurando, e muitas vezes os serviços públicos acabam solicitando através das ONGs, por exemplo, né, como a gente faz com o Barong. Então a gente acaba indo para a escola pública, a gente acaba falando para professores de escola pública. Os professores precisavam ter essa aproximação. Né? Então, assim, é isso, é um caminho muito grande, muito a se fazer ainda, a gente está devagarinho dando pequenos passos.
E me conta uma coisa, Regina, livro adianta? A gente dá livro então para as crianças, para os pais? Eu acho importante. Viu? Eu acho É um importante passo. ler. Eu acho importante ser educado. Uma coisa que você falou agora há pouco, que eu gostaria de frisar, como a gente deu passos para trás, como a gente está numa sociedade de um conservadorismo muito grande, a gente precisa, quando a gente vai, por exemplo, falar para pais, falar para professores, a gente precisa se respaldar em duas questões importantes. Primeiro, a ciência. O que você trouxe, a ciência. Então, o que eu estou te dizendo, professor, papai, mamãe, não tirei da minha cabeça. Não é mera opinião pessoal. Não. Foram estudos feitos pela medicina, pela psicologia, pela biologia, blá, 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 tá? E outra coisa, os marcos legais. Então, quando eu falo para adolescente, ou quando eu estou falando para pais de adolescente, eu estou te falando isso baseado no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu estou falando isso baseado nos marcos legais da saúde do adolescente, que é encontrado no site do Ministério da Saúde. Então, eu tenho um respaldo científico e um respaldo legal para poder orientar esse pai, essa mãe, É bom essa ouvir criança. isso, É a melhor coisa, né? É bom ouvir isso. Porque se a pessoa vem e ela me contradiz com uma crença, eu digo, não posso ir por aí. Te respeito, mas não posso ir por aí porque eu estou baseada em ciência e em lei. E acho que hoje a gente tem um documento, pelo menos o mais recente que eu vi da ONU, que é da Unesco, que são as práticas baseadas em evidências científicas de melhores condições de educação sexual. Que vão se iniciar desde a primeira infância, que vão abordar temas do afetos, relações, amizades, até a idade pré-adulta, ali, que a gente fala de sexo, genitais, IST, entre outras coisas. Mas tem uma questão, Rosane, que acho que vem nisso que o Oswaldo falou, que é o quanto a escola joga para a família essa responsabilidade, o quanto a família joga para a escola essa responsabilidade, não chegamos num consenso. Como é que você vê essa situação de quem é o responsável, então, em fazer a educação sexual? Eu acho que, em primeiro momento, é a escola. A educação sexual, vamos colocar assim, baseada numa metodologia, numa questão formal, eu acho que a escola precisa capacitar os seus professores. E eu vou até além. Eu acho que a escola poderia capacitar, inclusive, alunos adolescentes para ser agentes multiplicadores e poder atuar com crianças e crianças pequenas ou crianças maiores. Porque na hora que você capacita um adolescente, você também está dando, você está monitorando, dando ferramentas para ele poder auxiliar as crianças. Claro, porque historicamente todo mundo diz que aprendeu com amiguinho. Ou seja, ter amigos capacitados é melhor do que ficar ouvindo pessoas com crenças Com responsabilidade. Exatamente. Então, eu penso que é isso. Eu acho que a escola primeiro. Agora, os pais também precisam, né, entender que eles têm, que o filho precisa de orientação e que a orientação para a sexualidade é muito importante. E esses pais também, talvez, começando pela escola, a escola motive esses pais. Por que não os pais também fazerem cursos de educação sexual? Porque os pais também não se capacitarem para isso. Até porque, através desses cursos, eles também vão cuidar da sexualidade deles. E acho que um dos argumentos que a gente tem, né, pelo menos o melhor argumento que eu vejo nessa situação é educar é proteger. Então, se eu educo essa criança, se eu educo esse adolescente, ensino sim, ensino não, e ensino essa criança a se proteger, eu estou ensinando algo que vai ser muito útil caso ela precise em algum momento. Né? Educar é proteger essa criança contra abuso. Você usou um argumento agora que eu fico pensando entre nós aqui, assim, quanto é importante ensinar uma criança a dizer não e conseguir afastar situações de abuso. Esse é um dos papéis da educação sexual. E eu temo muito as pessoas que não gostam da ideia de educação sexual, porque me dá a impressão que eles são as pessoas que não querem que as crianças digam não. E pensando na parte profissional também, né, Oswaldo, a gente sabe, nós somos psicólogos, mas é um tema difícil, às vezes, até para psicólogos. Claro. Então, se você trabalha com terapia individual ou de casal, a sexualidade em algum momento vai aparecer dentro da clínica. E aí eu vou aproveitar para falar do nosso congresso, né, Oswaldo? Se você é profissional, a gente tem o Sinsex, que vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de maio do ano que vem, 2025, então dá tempo se planejar, porque esse é um congresso que prepara a gente para discutir estes temas. E aí a gente começa a quebrar tabus e se acostumar com esse tema.
A gente já aproveita e pedir apoio oficial do Barão Opa, vamos embora. no Verdade. Congresso, olha só. Não, mas esse nosso Congresso diz respeito a tentar compreender, facilitar a compreensão das expressões Sim. da sexualidade dentro da nossa cultura. Ou seja, todo mundo é importante. Ninguém pode ser deixado de lado. E me vem uma coisa, né, Oswaldo, nisso que a gente está conversando, quanto congressos, esses eventos são importantes para a gente conhecer, aprender, mas tem uma coisa que quando a gente discute educação sexual, as pessoas pelo menos eu ouço, eu não sei falar sobre isso, eu não sei discutir. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode indicar é, tudo bem, você pode falar que não sabe para a criança, mas ainda assim ser uma referência confiante para que ela possa conversar com você. Eu não preciso saber tudo. Você Né? tem razão. Você sabe, eu vou contar uma coisa que aconteceu num congresso aí, nós estávamos falando um monte de coisa, né? E eu quis dar um exemplo do que acontece muitas vezes com pacientes nossos que são mais velhos, ou da mesma idade. Eu falei assim, olha, vocês já notaram que antes era, é, eram os GLS, eram só três, não eram simpatizantes. Aí depois a gente vai LGBT, e eu falei assim ali no público assim, tem gente que não sabe nem, não dá nem para lembrar. O Samir, nosso amigo, Samir que já esteve aqui, ele falou assim, olha, mas eu tenho uma forma bem boa. Vai para frente do espelho e repete várias vezes, que aí começa a sair e você sabe o que está falando. Ou seja, muitas vezes a gente não fala porque nunca falou. De fato, a gente nunca parou para destrinchar as coisas. E é necessário falar sobre educação sexual, porque falando a gente compreende. Quando a gente for falar para outra pessoa, já significa que a gente já aprendeu. Isso é importante. E o Samir me ensinou uma coisa assim, tipo, gente, por que eu já não estou falando isso que ele está contando? Porque é uma maneira, olha, vamos falar a respeito? Vamos falar a respeito. E nós trouxemos a Regiane aqui hoje exatamente para começar esse assunto. Regiane, nós começamos esse assunto. A gente pode trazê-la aqui para falar de nichos especiais de educação sexual. Podemos. Porque, assim, ela dá aula no nosso curso de Sexologia Aplicada, do IMPASEX, do Instituto Paulista de Sexualidade. Então, ela volta e meia está trazendo assuntos e é bom para a gente começar aqui. E infelizmente o nosso tempo já foi indo. E eu já quero começar a agradecer a Eugênia por ter vindo hoje e para as possibilidades dela retornar aqui, que eu já estou começando a notar. Educação sexual é importante para você, para mim, para nós todos aqui. A Camille lembrou que, inclusive, profissionais de saúde, nossos colegas formados em psicologia, nós não saímos da faculdade sabendo dessas coisas. E a maior parte dos nossos colegas a gente ouve gente, através de pacientes. E eu fui procurar o psicólogo lá, psicóloga com problema sexual. Bom, passei meses lá, não falamos disso. Ela não te perguntou? Não. Uau! Por isso nós temos esses congressos, como o Rafael falou, é uma forma de nós nos interarmos. Então, Regiane, pode dar a sua despedida para nossa audiência aí, aos ouvintes da Rádio Vibe Mundial? Eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês, trocando essa ideia, batendo papo, porque é o que você falou. É conversando que a gente vai resolvendo, que a gente vai entendendo. Então, obrigada pela participação, contem comigo para aquilo que precisar. E vamos lá, gente, vamos educar, vamos cuidar da sexualidade, porque cuidar da sexualidade é cuidar de afeto. Isso. Camille, quer dar boa noite hoje? Agradecer, só reforçar aqui, o Venâncio enviou falando sobre a importância de conversar sobre sexualidade com adultos também, que também precisa. A Raquel falou sobre ser um tabu na família, enfim. E quem tiver interesse no congresso, entra lá no Instagram do Impasex. E é isso. É isso, gente. Queria muito agradecer a Regiane. É sempre um prazer discutir sexualidade e educação sexual. Acho que a gente ficaria muito tempo aqui conversando ainda. Então, gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Até a semana que vem, Café com Sexologia, todo domingo. Pois é, domingo à noite, ao vivo, às 20h30. Mas você não assistiu ao vivo? Assista no YouTube da Rádio Mundial, da Rádio Mundial. Também no website da Rádio ao vivo eles transmitem. E no nosso Instagram. Temos um Instagram do Café com Sexologia. E sigam a gente, vamos conversar sobre esse assunto. É bastante importante. Você tem preocupações? Venha conversar com a gente. Você não tem preocupações? Venha colaborar conversando, discutindo o assunto. Afinal de contas, quem diz que nós não temos questões relacionadas à sexualidade?
como eu falava aqui agora, até os nomes vão se mudando ao longo do tempo e nós precisamos aprender e aprender a falar a respeito. Obrigado, gente. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Até lá.